Olá, nossa live começa daqui a 2 minutos. Estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. Compartilhe essa live, chame seus amigos, porque hoje vamos falar sobre o valor de seus dados. Te vejo já! Olá, seja muito bem-vindo à nossa live para falarmos sobre muita tecnologia. Para quem não me conhece, meu nome é Lorena Rocha, faço parte do time de marketing da Realitech e a Dick Softwares. Quero começar fazendo 2 perguntas para você. Você sabe o valor dos seus dados? E a outra pergunta é a seguinte: os seus dados estão realmente seguros? Enquanto você pensa, quero pedir que você compartilhe essa live, chame seus amigos, porque hoje vamos falar sobre 2 assuntos muito interessantes, que é a segurança de dados e a nova Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E para falar sobre esses assuntos, nós convidamos aqui Miqueias Reale, que é o diretor da Realitech e a Dick Softwares. Olá, Lorena, tudo bom? Bom estar com vocês mais uma live, né? Para a gente falar de tecnologia, assuntos que afetam a vida das pessoas e das empresas. E hoje, no século da informação, nós vamos tratar aí sobre dados ou sobre informação. E informação é o poder e já eu vou explicar para vocês. Deixa eu explicar, nossa live será dividida em 2 blocos. Será segurança de dados, o primeiro bloco, e no segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E, Miqueias, continuando aqui, eu queria te perguntar sobre esse projeto, né? Falando de TI, queria que você falasse um pouco sobre ele e também falasse, para quem ainda não conhece, um pouco sobre a Realitech e a Dix. Vamos lá. Lorena, o Falando de TI é um projeto da Realitech que tem
visa, né, trazer tecnologia mais próximo do negócio. Tecnologia hoje está no centro, no core de todos os negócios, e a gente precisa aproximar isso ou trazer uma linguagem mais adequada para o empresário, para o empreendedor, para que ele possa compreender que tecnologia é um fator de diferenciação, é um fator de sucesso, eu posso afirmar hoje, no negócio. Então, o Fala de TI é um projeto que nós decidimos montar para que a gente consiga trazer de uma linguagem simples, direta, objetiva, aquilo que é realmente importante para o empresário, o empreendedor, saber sobre o seu negócio, né? Então, desmistificar um pouquinho a tecnologia, tirar um pouco dessa questão técnica e trazer essa conscientização para o empresário que conhecer um pouco, pelo menos, os fundamentos de tecnologia, as principais tecnologias que podem ser aplicadas no seu negócio, pode ser fundamental para o sucesso da sua empresa. A outra questão é a Helitech e a Dix. Alguns podem não conhecer a nossa empresa, e a Helitech é uma empresa focada em infraestrutura, uma empresa nativamente suporte técnico, né? É uma empresa que fez 15 anos agora em agosto, né? Estamos ainda, o ano de aniversário, o mês de aniversário foi agosto agora, e nós fizemos algumas comemorações sobre isso e festejando justamente o seguinte: uma empresa baiana, aqui no interior da Bahia, focada realmente em suporte técnico. Então nós temos 9 áreas de atuação: a parte de consultoria, servidores, redes, manutenção, telefonia, segurança eletrônica, que envolve CFTV e alarme. Então são áreas que a gente atua já há muito tempo, e a gente sempre fala, tudo que a gente faz no nível de serviço a gente vende. Então tem um setor comercial forte trabalhando com a parte de venda. E a Dix foi um projeto que alguns anos atrás, eu e o Eduardo fizemos uma parceria. O Eduardo é o meu primo e ele é da área de desenvolvimento. Então, olha, a gente precisava agregar agora a 10ª área de atuação da Helitech. Então começou como departamento, depois a gente resolveu fazer uma empresa específica para a área de software. Então já temos alguns produtos aí no mercado funcionando. A Dix Pro, nós fizemos uma última live, né, falando sobre o Dix Pro, a Dix Backup, o Dix Networks. Então tem já algumas ferramentas já funcionando e atendendo nossos clientes. Mais à frente vocês vão aos poucos conhecendo aí os produtos da Dix que estão sendo desenvolvidos e o que vão vir agora em outubro, né? Outubro tem um lançamento pra gente. Ok. Hoje o nosso tema é segurança de dados e a nova Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor agora em 2020. E eu comecei a live fazendo 2 perguntas. Você sabe o valor dos seus dados? E a segunda pergunta foi a seguinte: seus dados estão realmente protegidos? Estão mesmo protegidos? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Certo. A temática dessa live eu acho que é muito relevante para esse momento, porque, primeiro, falar sobre segurança de dados, né? Hoje nós vivemos uma sociedade hiperconectada, uma sociedade onde está tudo, né, interligado. A gente vive realmente um momento como nunca antes na história, né, da humanidade, onde as pessoas se falam ao todo tempo, os negócios se comunicam ao todo tempo, e nossas informações estão expostas. E surge uma área, né, que é a área de segurança de dados, que precisa ser olhada com atenção pelas empresas. Então eu poderia aqui dividir em 2 áreas aí para a gente atuar, falar um pouquinho, falando sobre o impacto, né, que esses dados têm na operação da empresa e também na questão estratégica. São 2 pontos que eu acho que pode abrir essa discussão sobre a segurança dos dados, que a empresa precisa olhar para os dados no ponto de vista do valor operacional que ele tem. Então, os dados têm um valor operacional, porque sem os dados ali do cadastro de produtos, clientes, fornecedores, né? A parte de operação financeira mesmo, a empresa fica cega. Imagina se ele não conseguir visualizar quem são seus fornecedores, se ele não conseguir visualizar quem são seus clientes, ele não conseguir visualizar a sua produção, não conseguir visualizar a operação financeira da empresa, a empresa está cega. E hoje todas as informações as empresas colocam em um sistema de informação. Todos os nossos dados estão, de certa forma, já inseridos, né, em um software, em um sistema computacional. Então é muito importante que a gente tenha a proteção desses dados, que a gente mantenha esses dados de uma forma segura, né?
Sem uma proteção ou sem esses dados, a parte operacional da empresa para. Eu tive a oportunidade de acompanhar vários cenários, são 15 anos de atuação na área de infraestrutura, e a gente vê cenários onde o servidor parou a empresa. Nada funciona. Né? O sistema está fora do ar, deu um problema no banco de dados, parou a empresa. Mais à frente a gente vai falar também sobre os motivos que podem levar a essas paradas, né? Pode ser um problema físico, lógico, uma questão de um vírus, de um ataque, mas o fato é, os dados, eles precisam estar seguros, né? Por isso segurança de dados, para que a operação da empresa aconteça. O outro aspecto é a questão do valor estratégico para o negócio. Os dados são sensíveis. Imagine um concorrente saber a base de cliente de uma outra empresa. A base de cliente é algo sensível, é informação que pode gerar uma dificuldade aí na operação, na sobrevivência da empresa, né? no seu trabalho. Saber os novos projetos, pegar uma planta de um novo produto, né? Então, assim, esse tipo de informação são estratégicos para o negócio. E isso aí tem que ser blindado para que a gente não tenha uma exposição, né, desses dados e, de certa forma, a empresa fique em desvantagem. Né? Eu coloco sempre que é um jogo de xadrez. Às vezes, um jogo de xadrez, se o oponente souber qual vai ser a sua próxima jogada, ele vai se prevenir contra isso. Então, uma vez que ele tenha lá, ele está para lançar tal produto, eu vou lançar antes, pronto. É uma questão assim, muito importante. E as empresas, no geral, já têm essa proteção, esse cuidado, né? A gente vê talvez pequenas e médias empresas ainda vacilando na questão da proteção de dados, mas as empresas maiores entendem o valor, a importância de manter os dados seguros, tanto para a operação, para o dia a dia, né? No final do dia a coisa tem que estar rodando, Sim. como também no ponto de vista estratégico. São pontos que a gente não pode deixar de lado. Eu marquei aqui um outro ponto para tratar, para falar um pouco sobre a questão, já no segundo bloco, né? A gente vai falar que tão importante quanto manter seguro as próprias informações da empresa, agora por conta da nova lei, ela nos obriga também a manter seguros as informações dos usuários. E aí no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho, porque quem não fizer o dever de casa em relação à segurança dos dados vai pagar muito caro. A multa é de 2% do faturamento anual ou até 50 milhões de reais. Então é uma mudança muito significativa aí. Demais. Vamos lá. Os dados da empresa são importantíssimos, né? Como proteger os dados? Estão cada vez mais... As empresas, na verdade, estão cada vez mais conectadas e precisam proteger esses dados. E como é que impede, né, que os seus dados sejam perdidos? Como é que faz? Como é que a gente consegue proteger esses dados aí? Como é que as empresas conseguem se posicionar? Vamos lá. São dois aspectos, né? Eu acho que as próximas dicas já valem um like aí para quem está assistindo aí pelo YouTube. A questão é a seguinte, eu tenho 2 pontos também que eu quero falar sobre a questão da proteção. Nós precisamos pensar na proteção física e na proteção lógica. Às vezes se fala muito da proteção lógica em relação ao investimento de antivírus, firewalls, né, infraestrutura mesmo de defesa, e se esquece da proteção física. Há ainda muitas empresas armazenam seus dados dentro da própria sede da empresa, né, ou na matriz, ou distribuído entre as filiais, mas dentro da própria estrutura física da empresa, os dados estão lá. Então, quando os dados estão dentro da própria infraestrutura física, é importante que se pense aonde eu vou armazenar essas informações, qual é o local que eu vou colocar os servidores, né? Qual é os mecanismos de cópia de segurança que eu vou ter desses servidores, como é que está a parte de elétrica, né? Às vezes, coisas fundamentais, básicas, como cuidar um bom no-break, uma boa sala refrigerada, para guardar essas informações. Às vezes a gente vê o servidor em corredor, né, na sala do financeiro, relegado, já falei no tópico anterior, a operação da empresa para se o servidor, ou onde está lá a sua fonte de dados, parar de funcionar. Então é importante que as empresas entendam que eu preciso colocar em um lugar adequado, que eu preciso manter de forma segura, que eu preciso trabalhar a estrutura física para proteger os meus dados. Então, a empresas maiores você tem acesso com biometria,
registro de quem acessa os servidores, né? Então você tem todo um controle físico, porque eles entendem que ali onde está armazenado os seus dados é importante, né? O outro aspecto é o aspecto lógico. O aspecto lógico, os dados são armazenados em equipamentos, mas eu preciso cuidar do sistema operacional, eu preciso cuidar do antivírus, eu preciso cuidar do backup, eu preciso ter uma infraestrutura que me propicie segurança aos meus dados que estão lá. Nós já tivemos vários cenários, várias situações onde a gente chegava, às vezes a estrutura física estava boa, cabeamento estruturado, servidor, sala climatizada, e aí Lorena, eu olhava para a estrutura lógica, não tinha nada. Era uma grande lan house. Eu brinquei com o TI de uma empresa há um tempo atrás, eu disse, olha, sua empresa aqui é uma grande lan house, porque não tem segurança nenhuma. Todos os computadores acessam tudo, todo mundo vê todo mundo. Então, do ponto de vista lógico, não tinha tratamento, níveis de segurança ali. Então, a gente precisa também olhar para esse aspecto, é importantíssimo, porque justamente os ataques se dão através da estrutura lógica. Então, eu listei aqui alguns pontos para você evitar aí, ou minimizar a possibilidade de ter um cyberataque, que hoje é algo muito comum. Eu tenho aqui na nossa empresa alguns servidores e nós recebemos ataques direto. A diferença nós temos preparo e estamos nos defendendo contra ele. Mas a quantidade de ataques que a gente recebe é muito grande. Por conta, justamente, você está de frente para a internet, né? Então, você tem uma central telefônica IP, você tem servidores lá, provendo um site, uma página, um sistema online. Então você vai receber ataques. A questão é que você tem que estar preparado para fazer essa defesa. Então eu marquei que você tem uma boa manutenção dos equipamentos, né? Manutenção física desses equipamentos, manutenção lógica dos sistemas operacionais, ter aqui na ponta da sua rede lá um servidor de internet, né? Um equipamento que faça ali a proteção e separe a sua rede interna da internet, onde vem a maioria dos ataques, e investir em antivírus. O antivírus, por exemplo, Kaspersky, da versão individual, personal, ele está a partir de R$ 59,90 anual. Então, é muito barato. O antivírus é um investimento que você precisa fazer, porque realmente vai trazer uma boa solução. É óbvio que a solução corporativa, endpoint, é uma solução ideal para empresas maiores. Mas que no mínimo... um antivírus personal, para colocar lá para que dê a proteção para aquelas máquinas. Né? Usar o antivírus free é uma demonstração do antivírus pago. Então ele não tem todas as vacinas, ele não tem todos os recursos disponíveis, é só uma demonstração, para que você veja, goste dos recursos e compre a versão profissional. É justamente que funciona. Né? Uma empresa não se mantém dando software, né? Ele precisa comercializar. Então alguma diferença vai ter entre o software pago e a versão free de demonstração. Também manter os sistemas operacionais atualizados é importantíssimo. Muitos ataques são feitos em cima de vulnerabilidades de sistemas operacionais. O Windows é o sistema operacional mais utilizado no mundo, então por isso é o mais atacado. Né? Não é, eu uso o Linux, estou imune. Então você vai ser menos atacado. Mas tem ataque específico para Linux. Eu tenho iOS, né? Dá no mesmo. Vai ser também ser atacado. Agora é óbvio que o nível de vulnerabilidade descoberta no Windows é maior porque tem mais usuários e tem mais interesse dos cybercriminosos. Então a gente tem que ter, no mínimo, né, esses cuidados aí. Eu falo também de política de segurança, Lorena. Política de segurança são regras que podem ser adotadas de forma via software, né? Você vai colocar lá um sistema, um Active Directory, políticas de um Kaspersky Endpoint, que são os servidores de antivírus. Mas você pode definir essa política. Qual é a política de senhas? Olha, a cada 40 dias, 5 dias vai trocar senha. Bloqueio de site. Esse tipo de site aqui não entra. Né? Então, o pendrive não vai poder colocar. São políticas definidas. Alguns são de forma via software, outros são documentais. Olha, o procedimento nosso é esse. Investir em backups profissionais. Não pode, hoje, uma empresa utilizar, por exemplo, as ferramentas não profissionais para fazer isso. Usar um pendrivezinho lá para você fazer o backup. Tá fora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre mais para frente, né? E treinar, capacitar os usuários a desconfiar sempre. Na internet não existe, se eu clique aqui para ver aquela foto que ninguém tirou, olha. Olha, veja a foto lá, esses dias eu vi um negócio assim, olha, imagens nunca mostradas da Coreia do Norte. Vai lá, vídeo do seu... Então você aguça a curiosidade lá e você vai ter
vai ser vítima aí de um ataque porque você clicou e confirmou para acessar aquela informação. Então tem que educar também os usuários a desconfiar sempre, sempre e sempre. Ok, Miqueias. E o que você tem a falar sobre sequestro de dados? Vamos lá. Sequestro de dados é uma modalidade aí que tem crescido nos últimos anos. A gente viu aí nos primórdios da internet, eu vou fazer 20 anos, Lorena, de tecnologia, trabalhando aí em TI. Velho já. Estou ficando velho, né? E aí a gente vê dos primeiros códigos, scripts, a gente chama de malware, né? Que são vírus, códigos maliciosos, mal intencionados. E a gente vê os primeiros códigos e vai passando por um processo de evolução e profissionalização disso, até chegar a códigos muito complexos, bem estruturados. A gente tem visto nos últimos anos diminuir a taxa de sequestro. Eu acompanhei uma época aqui no Brasil, que era uns 10 anos atrás, que era muito sequestro, principalmente nas grandes cidades, né? Muito sequestro. E a gente via ali o objetivo do crime organizado, quando fazia aquele sequestro, era obter lucro. Era o objetivo daquele. Então tinha todo um trabalho de fazer uma emboscada, sequestrar, levar para um cativeiro, fazer ameaça, ligar e aquela coisa toda para depois ver se poderia. E não, é uma coisa arriscada, receber o dinheiro. Verdade. O grande risco do sequestro físico, né? Ele lá recebeu o dinheiro, vai deixar onde, vai mandar para quem. Sim. Então, normalmente se pega esses criminosos, se não conseguir estourar, né, como você fala lá, o cativeiro, é através do rastro do dinheiro. Mas aí eles descobriram o cybercrime. Então, o crime organizado, eu quero chamar a atenção para isso, o crime organizado descobriu o cybercrime. Eles estão recrutando hackers, não é bem hackers, seriam crackers, né, que são a nomenclatura correta para que especialistas em segurança da informação que usam o seu conhecimento para o mal, né? Para fazer ataques, invasões, coisas desse tipo. Então estão recrutando para fazer agora o sequestro de dados. Qual é a questão? Sempre o sequestro vai ser algo de valor. Não se vai lá, sequestra a filha do empresário, ele vai fazer de tudo para recuperar aquela pessoa querida dele. Da mesma forma, eles vão lá e sequestram informações importantes, vitais. Eu falei que os dados são importantes para a operação e é importante porque também é estratégico. Sem os dados, a empresa não opera, fica cega. Uma empresa cega, ela não consegue trabalhar, ela fica parada. Então, aí também força o empresário a tomar a decisão de tentar reaver aquilo que é de valor, que é seus dados. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão conseguindo, através de vulnerabilidades, instalar os seus vírus. E ele, o que esse vírus faz? Vai lá e coloca uma senha segura. Ele chama de criptografar. Ele criptografa os dados daquela informação, bota uma senha bem segura e diz, olha, para você ter acesso de novo aos seus dados, você tem que pagar um resgate, porque eu sequestrei, coloquei uma senha para você ter acesso aos seus dados. E aí fica o grande dilema, porque a criptografia ela foi criada com o objetivo de evitar que alguém conseguisse desencriptar. O objetivo principal da criptografia é esse. Então eles estão cada vez mais especializados, utilizando criptografia mais forte para que evite a descriptografia. Então as empresas de segurança fizeram inclusive forças-tarefas para tentar descriptografar alguns vírus, né? Mas infelizmente nem sempre consegue, né? Eu posso dizer que da grande maioria não consegue. Então o objetivo final do crime organizado é obter lucro, e dessa forma também eles estão obtendo lucro. Quer dizer, ele tinha toda uma infraestrutura, como você falou. Agora é remoto, é home office, né? Agora ele consegue atacar home office. Ele vai lá, manda o vírus e aí manda para milhares de pessoas. Aquele que caiu num golpe fica lá esperando e tocando terror. Tem alguns, inclusive, que é progressivo. Diz, olha, se passar de 6 horas, eu vou pagar tal pasta. Para 8 horas, tal pasta. Então, fica do pânico. Vou perder meus dados, vou perder minha informação. Então, quem não está preparado com mecanismos para se proteger, entra numa situação complicada. Eu até marquei uma frase aqui que durante a minha anotação sobre essa live, botei assim, olha, o crime organizado sabe o valor dos dados, mas algumas empresas ainda não. Então, eles entenderam claramente que existe um valor para esses dados. E eu posso dizer para você que a gente se assusta com o grau de organização. Aí, Lorena, para
para chamar a atenção, talvez, assim, quem está nos assistindo aí, o grau de organização. A gente tem falando muito de afiliado, né? Você vender, ser afiliado de grandes corporações. E não se assuste, porque na Deep Web, né, a web aí oculta, tem um programa de afiliados para ransomware, que é o nome dado para esse tipo de vírus que faz o sequestro de dados, né? O ransomware é um software malicioso, né, que vem da linha dos malwares, e eles têm feito aí um estrago muito grande. E aí o cara pode fazer, ele vai lá, um hacker iniciante, botar assim, né? Ele não sabe criar o ransomware, que é um vírus complexo. E o que ele vai lá? Ele vai lá na Deep Web e gera um seu ransomware com seu código, sua senha, sua conta bancária em Bitcoin, que eu vou comentar aqui agora, e consegue espalhar. E aí os resgates eles podem ser, quando forem pagos, né? 80% vai para quem disseminou e 20% vai para o criador do vírus. Imagine o tipo... Isso é crime organizado. Isso é o tipo de organização. Então, o que é que o cara tem que fazer? Ele só tem que ir lá, criar o vírus e espalhar. Espalha os vírus, se as pessoas pagarem, ele tem 80% de lucro e 20% para quem criou o vírus de fato. Né? Quem está operando esse sistema de afiliação. Então, é uma estrutura bem organizada. E aí eu quero trazer algumas imagens aqui para a gente mostrar um pouco aí sobre o que é que o ransomware já fez. Né? 2007 foi icônico em relação a isso, porque teve um ataque global. O WannaCry ele foi 2017. Foi um ransomware que ele conseguiu fazer um ataque global. E qual é a diferença dos ataques anteriores para esse? Né? Por quê? Porque agora você tem que pagar em Bitcoin. Bitcoin é uma criptomoeda, uma moeda eletrônica, e que ele não pode ser rastreado, é difícil o rastreio, né? Então, vai precisar que vocês, voltando aqui o raciocínio, vai precisar de muito mecanismo para um trabalho bem apurado, né, técnico, para tentar conseguir rastrear, mas é mais difícil. Aí o que acontece? A gente está vendo aí diminuindo as fraudes de banco, está diminuindo também o sequestro físico. Porque mesmo as fraudes de banco, ele tinha que transferir para um laranja, alguém tinha que pegar o dinheiro, tinha todo um processo. E estão investindo em ransomware. Então, se a gente observar de 2013 para cá, quando começou realmente um volume maior, porque o ransomware já é bem mais antigo, mas um volume maior de ransomware, você vai ver que está só crescendo, e com esses mecanismos de afiliação, que eu acho um absurdo, mas o nível de organização que o crime organizado alcançou nesse sentido. Eles estão vendo que há um caminho para conseguir haver o lucro utilizando as criptomoedas. E aí em 2017 nós tivemos aí um ataque global, e aí eu trouxe algumas reportagens, eu vou conectar aqui, vamos lá, para a gente ver aí algumas reportagens sobre esse assunto em 2017. É ao vivo, então a gente vai ter que arrumar do mesmo jeito. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Enquanto ele acha aqui, quero convidar você para compartilhar essa live. Chame seus amigos, porque esse assunto é muito importante. Compartilhe, curta a nossa fanpage no Facebook, se inscreve no nosso canal no YouTube. E chame seus amigos, porque realmente é importante. Eu acho que é um assunto muito interessante. Eu sei que a live é um conteúdo grande, né? É um vídeo maior, mas ele é muito interessante para as pessoas, pessoa física, como também pessoa jurídica. Lembra que o Falando TI está tentando aproximar aí a pessoa jurídica e trazer para ele um pouco mais de consciência sobre a questão da tecnologia. Porque às vezes a pessoa fica pensando que é só para pessoa jurídica, não tem muito interesse no assunto. Os princípios são os mesmos. Sim. Por exemplo, o ransomware ele pode atacar um smartphone tranquilamente. Imagina você está lá com o seu celular e receber, você não pode acessar ele. Né? Me lembro, depois de terminar aqui de mostrar o vídeo, eu vou falar alguns exemplos de ataque de ransomware, tá bom? Conseguiu botar a telinha do lado? Vamos lá. Eu vou passando aqui a apresentação. Tem lá, nós temos no nosso canal do YouTube 2 programas, 2 quadros, um falando de TI, que também as nossas lives fazem parte do Falando de TI, e o Fica a Dica, são pequenas dicas aí de até 1 minuto sobre tecnologia, vale a pena aí. Bom,
Essa é uma das imagens possíveis, né, de acontecer. E muita gente recebeu, normalmente vem em inglês, mas tem versão, como eu falei, os afiliados já podem ter traduzido aí o ransomware e recebeu uma mensagem como essa: ó, seus dados foram bloqueados, né? E para você poder ter acesso a ele, você tem que pagar um valor e mandar aí para uma conta Bitcoin. Tem aí um exemplo de uma conta dessa. O WannaCry foi um exemplo clássico aí do ransomware. A gente tem vários tipos de vírus, né? E o ransomware justamente é o vírus que faz o sequestro de dados. Ele sequestra e encripta. Só que nesse caso aí, em 2017, o que aconteceu? Ele juntou-se com um outro vírus, que é da linha Worms, que ele tem a capacidade de se replicar. Então o que o cara fez? Pegou um vírus que tinha capacidade de se replicar, colocou lá um ransomware e espalhou pelo mundo. E aí rapidamente, o primeiro, por exemplo, chegou aqui na empresa, alguém infectou a primeira máquina e sozinho ele sai indo para as outras máquinas. Então foi um terror. Foi uma época assim de muito pânico, porque as pessoas não sabiam. Começou na Espanha e foi crescendo, tomou a Europa. Quando viu, estava nos 4 continentes. Então, assim, a gente percebeu, eu, por exemplo, nesse dia começou de manhã, uma sexta-feira, quando foi umas 11 e pouco, eu comecei a ver as notícias, né? E aí, 11 e pouco da manhã, começou aí, pessoal, olha, tem 70 mil máquinas infectadas, estava em 74 países pela manhã, e essa foi rodando, aqui tem um exemplo, aqui foi do Globo, né? Não, Tecmundo, aqui uma reportagem. Aqui do Globo, ó, o ataque cibernético atinge 150 países e alcança 200 mil alvos. Então, imagine, 200 mil equipamentos foram infectados. Isso aí foi em 2 dias. Porque no sábado pela manhã ele já foi parado, né? Então, 1 dia e meio, botar assim. Né? Então, esse foi um ataque assim, massivo, né? Aqui um exemplo, ó, Tribunal de Justiça de São Paulo assume que foi atacado e descarta pagar resgate. Então, observe, Tribunal de Justiça, um órgão do governo, também foi atacado. Aí você pode falar, não, Miquel, mas isso só acontece com empresa grande. Ô, querido, não. Só que não, né? Qualquer empresa pode ser atacada. Nesse caso aqui, empresas grandes, pequenas, foram atacadas, usuários, né, individuais, pessoa física foi atacada nos seus dispositivos. Então, não tem essa discriminação se é grande ou se é pequeno. Eles querem obter o lucro dele. Aqui um exemplo de uma reportagem, aqui é na Band, também falando sobre isso. O Brasil está entre os mais de 70 países atacados pelo ataque virtual em massa. Isso aqui foi antes de terminar a onda de ataque, né? A onda de ataque foi contida depois que o próprio hacker registrou lá, ele botou um gatilho para poder desativar o vírus, porque o vírus, como ele é autorreplicável, ficou sem controle. Então olha que situação, olha aqui o mapa, né, de ataque cibernético global, mostrando aqui os países, os pontos onde foram atacados. Então assim, não teve escapatória, todos os lugares, todas as partes do mundo foram atacados aí pelo WannaCry. O ransomware é o crime quase perfeito, a revista Época fala, o sequestro de dados de pessoas e empresas é a próxima grande ameaça digital, por uma razão assustadora. É quase impossível rastrear o criminoso. Então entendam, ó, apareceu um mosquitinho aqui. Entendam aí a questão justamente da dificuldade. Eles usam criptomoeda. Então não dá para, não é difícil fazer esse rastreio aí para onde foi o dinheiro, porque normalmente pegava o hacker, né, seguindo o rastro do dinheiro. Então aqueles que faziam realmente vírus para roubar senha de banco, né? E depois em algum lugar ele tinha que sacar, em algum lugar ele tinha que fazer uma transferência bancária, então pelo IP, de alguma forma se achava ele pelo rastro do dinheiro. Rastreável. Mas agora é mais complicado. Aí uma última alerta, o ransomware, porque os ataques hacker que sequestram dados está na moda, né? E eu acabei de falar um exemplo clássico da afiliação. A gente fala que o ransomware agora é SaaS, ele tem software como serviço. Assim, assustador a forma como eles estão. Dá para voltar? Bom. Como eles estão utilizando aí essa tecnologia para o mal. A gente sorri de tão absurdo que chega a ser, né? Assim, é um tipo assim, é o crime organizado.
o crime organizado está recrutando profissionais da área de tecnologias que querem utilizar seu conhecimento para o mal. São os crackers. Então, a gente vê esse nível de organização. E ele, a home office de casa mesmo, ele consegue fazer aí as suas ações criminosas. Né? Então, assim, um ponto que eu quero destacar aqui, a pior frase que você pode dizer, olha, isso só acontece com empresas grandes. Não, com qualquer empresa. Eu posso afirmar aqui que eu já tratei empresas pequenininhas que foram atacadas por ransomware. Olha, nos últimos 3 anos eu já perdi a conta de quantas empresas eu tive que tratar isso. Então ele ataca quem? Quem são as vítimas? Smartphones, tablets, notebooks, computadores, servidores, smartwatches, a internet das coisas. A gente está falando que está chegando com muita força a internet das coisas, as casas inteligentes, né? Fechaduras eletrônicas, automóveis conectados, eletrodomésticos, né? Smart TVs, a gente está vendo aí aparelhos de som, ar-condicionados conectados, banheira, né? Geladeira. Estava brincando que com a internet das coisas, se o ransomware atacar a sua geladeira, ela vai lhe pedir dinheiro para lhe dar comida, viu? Porque ela não vai conseguir abrir, porque nós estamos numa época de conexão, as coisas estão tudo conectadas. É um termo técnico, mas a gente está migrando para uma versão do protocolo de internet chamado IPv6. E a ideia é que cada equipamento tenha um número IP, um número de conexão com a internet. Então, todos os equipamentos smarts, inteligentes, vão poder fazer isso. E se a gente não cuidar bem da segurança, a gente pode ter nossos dados aí sequestrados. Fala. Ok. Na verdade, você já até respondeu essas perguntas, né? Se você já enfrentou algum ataque, né, desses ransomwares. Certo. Você acabou de responder, mas vamos continuar. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu enfrentei, foram vários. Né? Tem muita, nós tivemos, nos últimos 3 anos, realmente uma intensificação muito grande dos ataques de ransomware. E aí eu posso dizer, Lorena, assim, eu tive escritório de contabilidade, cartórios, empresas de exportadora, várias situações. A grande maioria são empresas que a gente depois chega lá, depois que a porta está arrombada, que ele liga pra gente, e aí, cara? Teve uma indústria mesmo que ligou no sábado de tarde, desesperado, o pessoal lá, olha, trancaram tudo aqui e eu preciso de alguém, um especialista, para acompanhar esse processo aqui. Então, no sábado, eles estavam lá já uma semana com esse problema na mão e me passaram, fiz indicação de cara Realtec, e aí eu fui trabalhar nessa indústria para resolver esse problema. E foi tenso, porque a empresa estava parada. Imagina uma indústria com sua operação, lembra que eu falei da parte que não foi só a questão estratégica dela que parou, né? Mas a parte de operação. A operação da empresa, a empresa estava às cegas, não conseguia entregar, não conseguia receber, fazer nada. E aí nós fomos trabalhar e teve casos também, casos que a gente conseguiu reverter por conta dessa força-tarefa de empresa de segurança que está disponibilizando aí ferramentas de cryptech para fazer a descriptografia. A gente conseguiu resolver. Teve empresas que não teve jeito, infelizmente não teve jeito, porque eram versões, modificações, variações do vírus. E teve empresas que o dono decidiu pagar o resgate. Né? A polícia recomenda que não faça, também nós recomendamos que não faça, mas porque não fazendo acaba incentivando essa prática. Né? Se não tivesse resultado, não tinha um serviço de afiliação. É óbvio que tem muita gente que paga, mas o ideal é que a gente se proteja. Em uma situação como essa, você tem a proteção, mecanismos para você se livrar disso. Pronto, olha, querido, né? Tchau e pronto. Tchau, querido, apaga os dados, fica com os dados lá que eu tenho, como me recolocar, pronto, e vai funcionar. Então, tendo um plano de contingência, tendo o processo bem definido, um plano de segurança da informação bem traçado, tranquilamente, a prevenção para que não pegue o ransomware, né? Evite que seja infectado, mas se acontecer, você tem um plano de contingência, você tem todo um procedimento já pronto para poder se proteger contra esse tipo de ataque. E quais são os motivos que incentivam, né, esses ataques? Olha, as causas, né, nós vemos hoje é uma era realmente que as pessoas estão dependentes de tecnologia, estão cada vez mais conectadas, mas às vezes a gente se acostuma com a facilidade da tecnologia, né, e acaba não se prevenindo, né, não cuidando da parte de segurança. E esse é o problema.
Então, eles estão cada vez mais organizados, cada vez com software mais sofisticados, complexos, e aí procurando vítimas. E a gente percebe ainda por parte do usuário final, né, da pessoa física e também de muitas empresas, um certo despreparo, né, de cuidar da parte de segurança dos seus dados. E é por isso que tem acontecido e aumentado muito o número de equipamentos infectados por falta justamente, no caso de empresa, eu posso usar até a palavra desleixo, né, com essa questão de tecnologia, a falta de olhar que um bem mais precioso, até a Kathleen no comercial fala, olha, você acha que é mais precioso a estrutura física da sua empresa ou os seus dados? Os seus dados. A estrutura física você aluga um ponto e começa a trabalhar. Mas sem dados, a empresa não opera, né? Então, os dados é algo mais valioso. Às vezes se bota alarme, se bota câmera, paga segurança, faz tudo e não faz a segurança dos seus dados. E bota esses dados de cara para a internet. E aí, infelizmente, olha, outra coisa, o bandido sempre procura facilidade. Onde ele acha facilidade, é ali que ele vai entrar, né? Então, tem questões técnicas que eu não vou abordar aqui no sentido de mecanismos de proteção, né, de atualização de vulnerabilidade, de verificação de vulnerabilidades em relação a softwares instalados, aos sistemas operacionais, a questão de antivírus. Não vou tratar sobre esses temas, mas é importante que esteja um profissional ou empresa para fazer esse tipo de acompanhamento. A Realtec, nos últimos anos, ela se organizou para prover segurança aos seus clientes, porque não está fácil mesmo, está muito complicado. Dificulta também, como você falou, né? Voltando aqui a falar sobre Bitcoin, sobre criptomoedas. Então, dificulta bastante, porque são difíceis, né, de rastrear. Por isso que se propagou. A criptomoeda ela é complicado para rastrear. Então, por isso que eles entenderam aí. Eu falei o exemplo, que diminuiu a quantidade de sequestro físico, mas o crime organizado continua tendo lucro fazendo um sequestro agora lógico dos dados. E aí eu quero apresentar um pouquinho aí. Vai lá, a próxima. Não, esse assunto tá o que aqui em relação aos porquês, né? Assim, eu queria só que você falasse que essa parte de criptografia, porque assim, é difícil de desencriptar. Deu uma travada aqui. Mas assim, é difícil e eles estão investindo nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui sobre essa tarefa, né? Porque vocês, como você fala, você já trabalhou com isso? Compreendi. Observem, a questão da descriptografia é complexo, porque ou eles acham uma vulnerabilidade no código do cliente, ou do vírus, né? Ou eles acham uma vulnerabilidade no código do vírus para poder explorar e aí conseguir fazer uma engenharia reversa. Ou quem inventou o código, o vírus lá, disponibiliza, às vezes tem uns aí arrependidos, disponibiliza a chave de criptografia, ou é muito complicado, certo? Porque a criptografia foi feita para não ser quebrada. E aí, uma vez criptografado, você não encontra uma vulnerabilidade. Essa força-tarefa, reúne as maiores empresas de segurança da informação do mundo, estão nessa força-tarefa. E a gente vê pela quantidade de vírus que tem, a quantidade de decrypter, né, que tem, é muito pouco. Então, você não pode ficar rodando com a sorte. Você tem que ter ferramentas efetivas que lhe dê segurança. Vamos lá, falamos das características do modo operante e algumas soluções básicas. E a Realtec não está alheia a essas ameaças, né? Nós também temos uma solução fundamental na proteção aí. Vamos rodar um comercial. E logo após, queria que você comentasse um pouco sobre essa ferramenta, o Adix Backup. Vamos lá. Se você pensa que o bem maior de uma empresa está na estrutura física e nos equipamentos, você está errado. No mundo de hoje, o bem mais valioso de qualquer empresa são seus dados. Já imaginou se da noite para o dia eles sumissem assim do nada? Já pensou, ao chegar no trabalho e ao iniciar seu sistema, você tentar acessar o seu controle de estoque e o contas a receber e não encontrar nada? Ou até mesmo algo pior, como ter os dados confidenciais dos seus clientes sequestrados. Seria tudo isso um pesadelo? Dia após dia, os ataques cibernéticos são cada vez mais comuns. Eles acontecem de órgãos do governo a pequenas empresas. E você acredita mesmo que a sua empresa está livre ou acima de tudo isso? Ninguém é culpado.
dados da sua empresa, a Realitec, junto com a Dix Softwares, criaram uma ferramenta indispensável, a Dix Backup, solução definitiva para cópia de segurança local e na nuvem. Com a Dix Backup, seus dados estão seguros e armazenados em um dos maiores data centers da América Latina. E quanto ao susto, fique tranquilo, conte conosco, conte com a Dix Backup. Pronto, aí é o nosso comercial da Dix Backup. Como você falou, a Realitec não está alheia a essas necessidades de segurança. A Realitec é uma empresa de infraestrutura, de suporte, e ela tem trabalhado com um conjunto de soluções para prover proteção aos seus clientes. A gente tem desde uma implementação adequada de antivírus corporativos, políticas de segurança, níveis de acesso, auditoria dos acessos aos dados, monitoramento de comportamento atípico dentro dos dados do cliente. São algumas das ferramentas, né, que a gente implanta em um pacote de solução de proteção de dados, né? Então a Realitec não é só botar um antivírus, é um conjunto de ações para que venha prover uma solução ao cliente. E também trabalha em cima da conscientização do usuário, mas mesmo assim, às vezes a gente é surpreendido com a má utilização do usuário. Às vezes eu tive situação de empresa onde o TI, veja bem, o TI interno da empresa, desativou o antivírus e plugou um pendrive para poder instalar um programa lá e estava, adivinha, com ransomware. A questão que foi minimizado, até isso foi uma empresa da área de bebidas, e assim, a questão é que estava ali, ele estava restrito ao setor dele. Então, na hora que ele veio, ele conseguiu encriptar o público, conseguiu encriptar a parte do TI, as máquinas dele, e não conseguiu fazer mais nada, né? Então, a própria infraestrutura de proteção estava ali e atuou adequadamente, segmentando pelas permissões. Então, o dano foi bem localizado, né? Então, ele, assim que ele acionou a gente, nós identificamos qual foi o tipo de vírus, paramos, estancamos o problema e resolvemos a situação com ele ali. Mas observe, foi o TI que desativou uma proteção que deveria estar lá ativa, né? Então, às vezes acontece, e é um cliente nosso, tem todo o método, só que justamente quem deveria ter o cuidado maior acabou não tendo esse cuidado. E aí, quando isso acontece, faz o quê? Tem que ter um bom backup. Então, a gente precisa ter tanto os mecanismos de segurança que a gente faz, mas você também precisa ter o plano de contingência, que é justamente entre o backup. E a gente estava pensando o que a gente vai fazer com as soluções que tem aí. Arc Server, por exemplo, é uma ferramenta, Lorena, de backup excelente, mas é caríssima. Impeditiva que o micro, pequeno, até média empresa utilize um Arc Server. É muito caro, todo o licenciamento do Arc Server é muito caro. Além também da complexidade, uma ferramenta grande, ele exige uma complexidade de utilização. E aí nós fizemos uma parceria com a Ascent Data Center e montamos aí o Adix Backup, uma ferramenta hoje simples, fácil de utilizar. Você instala um agentezinho lá, você consegue controlar tudo pela nuvem, um único painel para você administrar todas suas tarefas de backup, matriz, filial, que seja, você consegue trabalhar a partir dali. Dentro do agente ele já consegue fazer uma série de ações. Ele funciona em Linux, Windows e até em Mac. Então é uma ferramenta muito completa, e aí foi um divisor de água para a gente. Primeiro porque nós centralizamos o suporte. Eu tinha, pelo menos aqui quando usava outra ferramenta, pelo menos 60, 70 chamados semanais só para verificar se o backup está bom ou não. E olha que era uma situação ineficiente, porque nem sempre a gente podia ver lá. Imagine, eu vou saber que o backup está bom uma semana depois, né? Não pode. Backup tem que ser olhado todo dia, né? Então, o Adix Backup tem um painel onde você consegue puxar lá de todas as empresas, todos os backups e status que eles estão lá. Então, todos estão com erro. Eu consigo filtrar lá. Ele também tem um relatório técnico bem detalhado para o profissional que vai dar manutenção, mas ele tem um relatório executivo. E nesse relatório executivo, ele vem detalhado como fosse com capa, com legenda, para o gestor da empresa conseguir ler e saber como é que está os status dos seus backups. Então, uma vez por semana, ele manda automaticamente essa informação. Então, é uma ferramenta bem completa nesse sentido. Eu vou conectar aqui para mostrar para vocês rapidinho, para a gente poder conhecer um pouquinho dessa ferramenta. Aqui o site, adixbackup.com.br, a Kathleen está lá dando bem-vindo a você. Você vai clicar aqui em login
Eu vou entrar em uma das contas aqui para a gente acessar. Eu vou abrir aqui as tarefas, aqui uma política nossa. Eu vou ver aqui. Olha o painel, como é que é muito simples, responsivo, funciona no celular. E eu vou abrir aqui o pessoal da... Deixa eu botar aqui, CFR. Um cliente nosso, parceiro. Então eles têm aqui, olha, as tarefas, os dispositivos onde está rodando a ferramenta e o espaço que eles estão utilizando. Por exemplo, eu posso trabalhar com backup local e com backup em nuvem. Então essas duas tarefas só estão funcionando com backup local. Essas duas tarefas do meio aqui, ela está com backup em nuvem, né? Então os documentos selecionados tem aqui os 51.18 GB de backup em nuvem, está aqui rodando. E se eu quiser, por exemplo, dar um play, eu só vou clicar aqui e ele começa a iniciar o backup lá. Eu quero um relatório, então eu tenho ferramentas bem detalhadas aqui sobre o relatório. Vou pegar aqui, por exemplo, o da CFR. O último é realizado com sucesso, backups selecionados, eu vou colocar aqui em visualizar. E eu tenho aqui todos os dados e os arquivos que foram levados aqui para a nuvem, né? Então o detalhamento é bem completo a ferramenta e eu acredito muito que pode ajudar o profissional de TI dentro do seu negócio. Eu vou tentar abrir aqui um executivo, talvez não abra, aqui tá só numa tela nisso, tá vinculado só uma tela, só a tela do ADX Backup Web, né? Não vai dar para mostrar porque o software aqui de transmissão está focado só na tela do navegador. Mas assim, é bem completo a ferramenta. Você tem um agente que você pode instalar localmente e esse agente faz a coleta dos dados, a compressão e manda para a nuvem. E eu acho que assim, o mais interessante do ADX Backup é justamente isso. A concentração em um único painel. Tudo online, você administra tudo via web e você consegue saber o status que está cada servidor e cada tarefa. Então você pode, por exemplo, backup do Outlook, tem uma contabilidade mesmo aqui, usa Outlook em todas as máquinas, a gente colocou lá, e o Outlook é uma base de dados, você precisa ter com cuidado lá. Então a gente instalou em cada máquina um backup lá, deixou rodando. Isso é bem interessante, porque facilita aí o controle de backup. E backup tem que olhar todos os dias, né? E sair olhando um por um não funciona, é só chegar lá e puxar um relatório. Eu vou pegar aqui um relatório rapidinho e vou filtrar aqui só com erro. Tem alguns backups com erro. Deixa eu puxar aqui, ó. Ele vai pegar aqui os backups que deram erro. Olha, pegou esse endpoint aqui. Então tem alguns, são 17 registros de erros aqui nessa base. Ele tem, uma das contas que eu tenho mais backups rodando. E aí o pessoal do suporte tem que tratar e resolver, tá bom? Então só para vocês terem uma noção aí da ferramenta do ADX Backup. Além do ADX Backup, é óbvio que nós temos um conjunto de soluções para essa parte de proteção de dados, mas eu acredito muito que a Realitech pode atender aí as demandas dos clientes que precisarem, das empresas, e assim a gente trabalha muito, Lorena, em apoio ao pessoal de TI, né? Então o pessoal de TI interno das empresas, a gente leva nossas soluções justamente para poder trazer um apoio pessoal. A gente pegou uma rede de empresas de Pernambuco e o pessoal administra lá tudo a partir disso aqui, né? Os bancos de dados, a rede deles. Então é bem tranquilo, né? Para utilizar essa ferramenta. Então tá aí a dica do ADX Backup. Então não deixe aí a sua infraestrutura, meu conselho final falando sua parte de segurança, não deixe a sua infraestrutura sem um trabalho específico de segurança de dados. Você precisa, ou internamente, ou através de uma consultoria externa, implantar um conjunto de soluções que dê proteção contra sequestro de dados, contra ataques de frontais à sua rede. É um mundo cibernético, nós estamos conectados, todos os nossos dados estão dentro da infraestrutura computacional, ou local ou em nuvem, e você precisa se proteger contra esse tipo de ataque. Cada vez mais rentável, né? E difícil de rastrear agora com a criptomoeda. Então fica ligado aí que às vezes uma solução como essa de backup pode salvar aí com certeza a vida da sua empresa, do seu negócio. Ok, muito interessante, né? Nós apresentamos aqui as ameaças reais de sequestro de dados
e formas efetivas de proteção das informações da sua empresa. Cabe agora tomar a decisão de como cuidar dos seus dados, né? Já foi dado aqui algumas sugestões, algumas orientações, e cabe agora a decisão é sempre do gestor, né? Exatamente. A Realitec está à disposição para poder auxiliar as empresas nesse processo. Se tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui no chat ou você pode entrar em contato com a gente. Pode colocar nos comentários também no Facebook. Como a live é bem corrida, né? O assunto é grande, acaba a gente não conseguindo interagir aqui logo, mas sim, pode colocar suas dúvidas lá que a gente vai lá e responde. Tá bom? Exatamente. A gente vai para um pequeno intervalo agora e já retornaremos para o segundo bloco falando sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Aproveite, compartilhe essa live e chame os amigos que ainda dá tempo, porque o assunto ainda é muito interessante, ok? Voltamos já já. Até mais.
tinha noção dos desafios que eu ia enfrentar, mas também não sabia quantas pessoas e empresas eu poderia ajudar. Evoluí e amadureci junto com a empresa. E ao longo dos anos, outros jovens profissionais, entusiastas, apaixonados por tecnologia, se juntaram a nós. Aos poucos, aumentamos o nosso portfólio de serviços e passamos a prover um conjunto de soluções completas para os nossos clientes. Crescimento e sucesso durante esses anos, posso resumir em 5: confiança em Deus, inovação, nossos clientes, trabalho bem feito e, em especial, as pessoas. Estamos sempre buscando atender os nossos clientes da melhor forma possível, alinhando os melhores resultados com os menores custos. Entendemos o quão importante o consultor TI é para o funcionamento dos negócios. Devido a isso, utilizamos ferramentas de conta para monitorar 24 horas a estrutura computacional dos nossos clientes. As nossas ações estão sempre alinhadas com nossos valores e isso nos dá credibilidade. Aqui sempre utilizamos o lema: temos uma visão, sabemos qual é a nossa missão e não negociamos os nossos valores. Manter-se atualizado é estratégico para o negócio. Por isso, mantemos a Academia Realitech, onde atualizamos nosso time e preparamos jovens profissionais. O que mais me impressionou quando eu vim fazer parte da equipe Realitech foi a constante preocupação com a capacitação dos colaboradores. Isso foi impressionante e ao mesmo tempo motivador para mim. Temos clientes em diferentes setores: varejo, serviços e indústrias. Alguns estão conosco desde o início, crescemos juntos e temos aprendido com cada um deles. Aprendendo sobre suas atividades, expectativas e reais necessidades. Estamos ansiosos para continuar crescendo e aprendendo com cada novo cliente. A Realitech é uma empresa que promove soluções em tecnologia. A cada projeto tem desafios que envolvem as melhores soluções para atender necessidades e expectativas, propondo ao mesmo tempo um custo equilibrado para nossos clientes. Nosso time é formado por jovens profissionais, mas com surpreendente preparo e experiência. Ao longo dos 15 anos, desenvolvemos a expertise em várias áreas, trazendo soluções inovadoras para atender as demandas dos nossos clientes. Somos uma jovem empresa com um time comprometido em ser sempre melhor, atento às mudanças e com um olhar para o futuro. Nós somos a Realitech.
Estamos de volta. No bloco anterior falamos sobre segurança de dados e demos um enfoque ao sequestro de dados através do vírus do tipo ransomware. Nesse segundo bloco vamos tratar sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Miqueias, o que é a LGPD e por que ela teve que ser criada? Vamos lá. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e depois a gente vai discorrer um pouquinho sobre os motivos que levou ao governo brasileiro criar essa lei. E aí tratando o seguinte, a lei é o número 13.709 de 2018, né? A LGPD, ela foi sancionada em agosto de 2018 e justamente ela vem nessa linha, né, de proteção dos dados dos usuários. Nossa lei ela é baseada na lei europeia, que é a GDPR, né, o Regulamento Geral para a Proteção de Dados. A Europa também fez essa regulamentação agora em 2018 e é uma tendência aí mundial justamente por conta dessa mudança aí no papel, no valor, né, da informação e do dado. Eu tenho uma informação também importante que a gente precisa lembrar, essa lei ela vai entrar em vigor, Lorena, agora em agosto de 2020. Então, por que a gente está tratando isso? Porque é uma lei que abrange todas as empresas, então a gente precisa estar atento ao como as implicações que ela vai trazer para as empresas, e não são poucas, né? Então há um desconhecimento muito grande, quando a gente inclusive colocou aí sobre a live, sobre a LGPD, e veio várias mensagens, direct, mensagens aí do WhatsApp, o pessoal querendo entender um pouco mais sobre ela. E é uma lei que já está pertinho, né? Daqui a menos de um ano, ela já vai entrar em vigor e a gente precisa se adequar a ela. E o processo de adequação não é um processo fácil. Mas quais são os motivos? Que é a segunda parte da sua pergunta. Olha, nós vivemos a era da informação, nós vivemos uma era de mudança tecnológica muito grande, onde o dado ele pode ser convertido em informação de forma muito rápida.
existe hoje o acúmulo, né, de dados hoje espalhados no mundo através da internet e das grandes redes. A gente chama de Big Data, né? O Big Data é o grande dado hoje, e a grande questão é como você vai minerar, vai acessar esses dados e vai, através desses dados, você vai extrair informações. Informações de quê? De comportamento, informações relacionadas a suas relações profissionais, pessoais, preferências, perfis. Isso é muito valioso, na verdade. Imagine eu conseguir segmentar aqui na Bahia. Eu disse, olha, eu tenho um grupo de X milhões de pessoas que tem necessidades na área de tecnologia. E eu vou fazer um marketing na minha empresa, fazer um marketing específico para aquela pessoa. Ou aqui no Brasil, ou fora. Olha, eu quero saber quem está com interesse agora de fazer uma viagem aérea. Então a companhia aérea vai lá, olha, fulano pesquisou sobre passagem aérea, sobre hotel. Não, se ele precisa de hotel, ele precisa viajar. E o hotel dele é próximo da residência dele? Não, é em outra cidade, em outro estado. Então ele precisa de passagem aérea. Opa, esse dado é importante. Ele agora está no momento de compra. Se ele está querendo alugar um quarto de hotel, é porque ele quer viajar. E se ele quer viajar, se é outro estado, meio mais rápido de avião. Então esse tipo de informação, olha que é um dado, ele estava lá isolado, né? Uma pesquisa exclusiva sobre uma simples pergunta no Google lá sobre o quarto hotel. E aí, essa informação, esse dado lá foi trazido para cá para um software de mineração, né? E ele identificou, olha, esse cliente está no momento de compra. Esse cliente está querendo ir para outro lugar, então eu vou oferecer a passagem. Eu também vou oferecer um táxi lá, vou oferecer um aluguel de carro. Então, isso para o mercado de negócios é fantástico, fantástico. Só que aí, os governos perceberam que isso é bom porque dá um atendimento mais customizado, e eu falei até no outro vídeo que a gente está na era da experiência, né, onde ser tratado de forma individualizada é muito bom. É bom que você chegou, senhor, olha, antigamente a ideia do saber do dia da data do aniversário, não é? Tudo bem, isso já era uma forma, mas hoje vai além mais. Sim. Olha, você gosta de peixe e tal, chega no restaurante, olha, você tem tal prato, porque mas eu nunca comi aqui, não, mas o seu perfil já me diz isso. Ou então eu já vim nesse restaurante e eu tenho lá essa informação guardada localmente. E lá existe alguma inteligência de processamento de dados ali que identifica, olha, sempre que ele vem aqui ele gosta de filé parmegiana, por exemplo. Então, se ele gosta de filé parmegiana, só nós temos um filé parmegiana, a variação dele, uma novidade, pronto. Então eu vou lá colocar. Então isso é muito interessante porque eu estou colocando exemplos assim genéricos, mas para você ter ideia, isso são dados que processados viram informações relevantes. Só que aí quando entra abusos nessa coleta de dados, aí o governo precisa intervir como moderador. E o que estava vendo abuso em um grande mercado de venda de dados. Então as suas informações, até a Lorena fez lá no Stories, né? Falando que você não sabe o valor dessas informações, ela tem muito valor. Então qualquer lugar que você vai hoje na internet, você pede lá, bote aqui o seu e-mail, bote o seu nome, bote o WhatsApp, porque são informações relevantes para esse mercado de dados. Então existe uma venda, troca de informação. Às vezes você vai e faz compra um celular, né? Compra um celular e alguém da operadora vai te ligar falando, olha, você comprou um celular, bota o nosso chip aí para funcionar. Então, eu não liguei para a operadora, né? Eu não fiz isso, mas tem lá essa informação. Aí você compra um carro, aí você tá tranquilo lá, o banco liga. Olha, você tem seu seguro? Né? Isso foi o quê? Como é que aconteceu? Foi uma mágica? Disse, não, é troca de informação. Então, esses dados estão acontecendo. Então, para coibir os abusos, justamente o mundo todo, não é só o Brasil, não. O mundo todo está criando leis para justamente ser mais efetivo nesse sentido, de ser o seguinte, o dado é de propriedade do titular daquela informação. Então, meu nome, meus dados pessoais que pertencem a Miqueias. Entendeu? E eu tenho que ter o direito de não cedê-lo. Né? A questão é o seguinte, eu não quero ou ceder só o necessário, também que a lei trata, né? Ceder só o necessário. Então, nós temos uma mudança aí, porque a informação é poder. E aí, existe hoje um mundo de dados que estão sendo processados e gerando informações valiosíssimas para o mercado de negócios. Né? Então, a gente precisa, o governo
traz a questão da legislação como moderação. A exemplo da Europa, eu acho que é uma cópia, né? É a cópia lá brasileira. A nossa LGPD é uma cópia da Lei de Proteção de Dados Europeia. E aí eu quero tratar sobre duas questões. Nós estamos vivendo hoje a economia digital, né? A economia baseada na tecnologia, na computação digital. Essa é uma realidade hoje, movimenta bilhões. E dentro dessa economia digital, nós temos a economia da informação. É a sua informação como mercadoria, né? Como bem de produção. Então, talvez alguns anos atrás não fosse pensado, né? Mas hoje é uma realidade. Então, talvez alguém possa ir na Santa Efigênia, um lugar, e comprar um CD lá, um DVD, um pendrive cheio de informações de pessoas. Só que isso foi obtido de forma ilegal. Então agora o governo tem trabalhado para que agora as empresas que coletam esses dados sejam responsáveis por mantê-los seguros. E eles têm que agora vão ter que provar que conseguiram obter esses dados de forma legal. Por quê? Porque ele pode chegar ali e comprar um pendrive cheio de informação, coloca lá e começa a trabalhar, a processar essas informações. Então agora a bola está lançada para as empresas que precisam agora provar que obtiveram esses dados de forma legal. Ok. Qual é a finalidade, né? Queria que você falasse a finalidade da LGPD, continuasse falando sobre isso, né? Que os dados devem servir com um propósito específico. Vamos lá, eu vou trazer alguns exemplos assim, bem claros relacionados à LGPD, embora nossa live já está indo para quanto tempo já, Aleph? 1h17. A live acabou esticando um pouquinho na parte de segurança de dados e aqui internamente já achou que precisamos de uma live específica sobre LGPD. Mas vamos lá, vamos tentar, nesses minutos que nos restam aí, tratar um pouquinho os principais aspectos dela. Então, primeiro, você está sendo hoje bombardeado por sites e locais, vai na farmácia, tem que botar lá o CPF, tem que dar as suas informações. E agora a grande questão é por quê? Por que eu tenho que dar? Você precisa disso tudo? Quando a lei entrar em vigor, o titular, que é o dono da informação, ele precisa saber de forma muito clara, muito direta, por que você quer essa informação. E aí tem alguns termos que a gente vai ter que trabalhar, porque é lei, né? Então lei é texto, então a gente vai ter que ver algumas coisas aqui. Mas eu vou abrir um diagramazinho só para mostrar a vocês e brincar um pouco sobre por que o Facebook é de graça, por que o Google é de graça. E diz que não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis, isso é verdade. Porque o Facebook fornece uma plataforma fantástica, né? Excelente de comunicação, de relacionamento, de graça. O Google oferece e-mail, vários serviços de graça. A gente já desconfiou, né? Por que estão oferecendo essas informações assim tão boas e de graça? Vocês estão lembrados do Face App, né? Há um mês atrás aí foi uma febre o Face App, todo mundo fazendo a sua versão mais antiga, mais velha, né? Mas pense comigo. A biometria, a leitura da nossa face, ela consegue um reconhecimento facial, né? É uma identificação de identidade. Tem eventos, inclusive, que você vai lá e só mostra o rosto. A câmera consegue identificar você e é a sua identificação. A biometria também da mesma forma. E o que é que o Face App fez? De graça, as pessoas foram lá, colocaram as suas fotos, reconheceram elas, colocaram os seus dados. Olha, na hora que ele instalava, ele pedia para liberar tudo, né? Contatos, o restante ele já pegou no próprio celular, lá, no Android, no iOS, ele já pegou tudo. E aí, mais a sua foto. Olha que base de dados fabulosa o Face App pegou. Isso é um tipo de abuso, que hoje não tem, legalmente está funcionando mal. O usuário concedeu de livre e espontânea vontade. Sim. Mas o Face App não disse o que ele ia fazer com esses dados. Com a LGPD vai ter que dizer claramente, não pode ser escondido dentro de um contrato de uso. Não, no contrato de uso está lá dizendo não. Tem que ser muito claro, específico, dizendo, olha, nós vamos utilizar os dados para marketing, nós vamos revender. Bem transparente, né? Claro, para qualquer um usar. E nós vamos ter uma autoridade de regulação que vai fazer essa fiscalização. Então não vai ser à toa, né? Ela foi criada agora em dezembro de 2018. Então tem uma moderação que vai ser feita por essa autoridade e é justamente aí que mora a questão.
as empresas não regularizar ou se adequar, né, a essa nova legislação, elas podem ter dificuldade. Por exemplo, o Face App não passaria da forma que foi feito. Ela teria que antes explicar aonde ela armazenaria, qual é a finalidade, porque não é ilegal o usuário dar as informações para a empresa. Mas tem alguns parâmetros agora que não é simplesmente conceder, porque o brasileiro vai lá concordar. Você que está aí me assistindo, confesse, você já instalou o aplicativo e não leu o termo de uso, né? Eu também vou confessar, também a maioria não li. E é um hábito, Lorena, que nos expõe a abusos como esse aqui. A gente não sabe, depois foram ver, é um software russo, mas que a sede era no Panamá é um paraíso fiscal e também tecnológico, e aí não acha, né? Ele não tem acordo de cooperação com alguns países, então você vai ver que tinha um negócio estranho, cheio de fumaça no Face App. E aí eu tô exemplo da Xuxa aí, a versão, embora a Xuxa nunca fica velha. Nunca. Ele errou aí. Ela nunca fica Tentou velha. forçar, né? Não tem jeito. Acho que foi o aplicativo forçou pra a Xuxa ficar velha aí. Aí tem aí o Neymar, o Messi, o Bolsonaro. O Bolsonaro vai ficar mais acabado de tudo. Pelo que eu tô vendo aqui, vai ficar bem velhinho. Então o Neymar tava com cara de mal nesse dia aí. Então, observe, exemplos que eu estou trazendo aqui de uso comum, mas que agora vai recair a responsabilidade sobre as empresas. E aí eu quero trazer alguns pontos, vou pedir para a Lorena me ajudar aqui. Está conseguindo passar aí? Passei, pronto. Nós precisamos entender aí a operação. Eu fiz desse diagrama aqui para a gente entender melhor como é que funciona essa questão aí dos agentes, né, dos atores que foram criados aí por essa lei, a LGPD. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi vetada inicialmente pelo Temer e agora em dezembro ela foi recriada novamente, a partir de medida provisória. Então ela é o órgão fiscalizador de toda essa operação. Ela tem uma estrutura muito complexa, vamos precisar de especialistas em computação, a pessoa da área de direito, então é uma estrutura muito complexa, precisa ser muito especializada para conseguir avaliar, né? E aí ela cria alguns papéis, né, pessoas que vão ter que desempenhar atividades aí para controlar justamente a questão da privacidade. Deixa eu pegar aqui minha anotação, eu deixei alguns pontos aqui bem relevantes. Falando, né, sobre os princípios da LGPD de finalidade, adequação e necessidade. Como são definições, eu vou pedir para a Lorena ler, porque fica mais fácil aí para a gente compreender. Vamos lá, finalidade. Os dados devem servir a um propósito específico, portanto, não poderão ser empregados para finalidades diferentes das expressas ao usuário posteriormente. Ok, então ele foi definido o propósito no momento que você aceitou e depois ele não pode ser modificado a não ser que você dê um novo aceite. Tanto que estão se falando sobre a liberação granular da permissão. Então, por exemplo, você vai preencher lá um formulário e aí ele diz, olha, se você, esses dados aqui, o nome, o CPF, e o e-mail e o telefone, são essenciais para fazer o seu cadastro aqui na minha empresa. Sem isso aqui eu não consigo te atender. Ok, essencial. Ah não, mas se você me der o seu WhatsApp, eu vou lhe dar um desconto, né? Pode ser feito assim, mas também a finalidade eu vou utilizar ele para marketing, para a gente se comunicar e dar um atendimento mais personalizado. Ponto. Também quando sua mercadoria, por exemplo, a Americanas está utilizando o WhatsApp para isso. Você compra online e ela vai lhe informando passo a passo como tá. Isso é ótimo. Sim. Então eu quero isso. Vou deixar lá no WhatsApp aqui, pode usar Americanas, certo? Então, por quê? Porque antigamente eu tinha que olhar o e-mail às vezes demorava, você tem um time, o WhatsApp está muito ali, né? É instantâneo. Então, eu acho muito interessante, é um atendimento personalizado, olhar seu Miqueias, não sei o que, seu produto vai atrasar um pouquinho, não teve isso. E aí outra coisa, é um robô que está fazendo ali, mas eles colocam de forma muito mais humanizada, né? Eles tratam bem, brincam ali, é um robô, aqui não é um robô, ninguém escreveu para você, né? Mas eles conseguem adequar. Eu estava comentando lá dentro que eu fui no chat local web. Aí eu cheguei, ele estava
querendo um suporte rápido, eu conversando com o robô, eu disse, olha, eu quero ser atendido por um ser humano. Ele, tem certeza que eu não posso lhe atender? Então, você vê que a inteligência artificial, que os mecanismos também de relacionamento estão melhorando. Isso é bom, porque a gente consegue ser bem atendido e ter uma experiência boa com aquela empresa. Não há nada de mais com isso. Só que agora tem que ter um cuidado maior. Você tem que permitir isso. E o controle agora está na mão do titular dos dados. Prossiga. Vamos lá, adequação. Os dados coletados devem ser compatíveis com as finalidades informadas. Exatamente. Se você na finalidade você informou que só queria aqueles 4 itens, você só tem que pedir, botar lá o formulário dos 4 itens. Você não pode coletar mais nenhuma informação adicional, né? Necessidade. Os tipos de dados coletados devem ser os mínimos necessários para que a operação cumpra com o seu objetivo. Com base nestes princípios, as organizações que têm o costume de guardar dados antes de saber o que será feito com eles precisarão rever e mudar essa abordagem. Exatamente. Então, guardar por guardar, sem informar para o usuário qual é a finalidade, né? Você não pode mais fazer isso. E assim, é perigoso também, até porque você agora tem uma série de obrigações, não vai ter como a gente tratar aqui cada caso, tem algumas situações até mais específicas, só por guardar. Né? Então você precisa dizer para que você quer. E outra coisa, agora você tem um prazo. Você diz, olha, eu quero esse seu dado para isso, para o meu cadastro de cliente. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. Uma empresa que tem um cadastro de clientes para trabalhar com venda a prazo, o cadastro próprio, né? Popular crediário. Então ela vai chegar para muito comum aqui nas leis de varejo, vai chegar para o cliente e vai dizer, olha, eu preciso dos seus dados para poder fazer o cadastro aqui. Sem esses dados aqui, eu não consigo lhe atender. Então, são dados essenciais. Então, ele precisa saber o CPF, RG, ele precisa saber as informações que consigam caracterizar e identificar aquela pessoa, até colocar no SPC, no Serasa. Então, você precisa de um endereço para entrega. Então, você vai justificando lá o que é que você precisa. Mas tem outras informações que eu vou pedir o tipo sanguíneo, por exemplo. Para quê? Num crediário, eu vou pedir o tipo sanguíneo. Qual é a sua religião? É um dado sensível. Que pode, inclusive a lei trata sobre dados sensíveis e fala o seguinte, olha, alguma coisa que pode gerar discriminação, se um dado sensível, olha, você tem HIV? Então, qual é a sua religião? Qual a questão da cor, opção sexual, são exemplos de dados sensíveis e que só devem ser fornecidos se realmente for necessário, então tem que ter uma justificativa para isso. Então, no cadastro de clientes, você precisa gerar agora a sua prova. Então, na área do varejo, por exemplo, eles vão ter que criar um documento à parte, físico, inclusive, já que é muitas vezes ali, onde a pessoa vai ter que dizer o seguinte, olha, eu estou deixando meus dados aqui, e de livre e espontânea vontade, concedendo esses dados, porque dessa necessidade. Está claro lá a necessidade daqueles dados. Então, vai ter que justamente anexar a ficha. Porque, por exemplo, se a autoridade Nacional de Proteção de Dados vier fazer uma auditoria naquela empresa, você tem que provar, assim, você tem o dado de Lorena. A Lorena Rocha, ela lhe deu esse dado quando? De que forma ela lhe concedeu acesso a esses dados? É isso que você tem que provar. E aí você pode pensar, será que vai ser necessário para o varejo um cadastro de crediário? Sim. Então, outra coisa, a lei, há um outro engano que as pessoas pensam, que a lei é só para empresas de tecnologia, quem vende online, quem tem o e-commerce. Não, meu querido. A lei é para todos, até para papel físico. Se você tem lá uma ficha manual, você também tem que anexar lá um termo de uso. Ou você vai ter que anexar lá um termo, de concessão, não é um termo de uso, é um termo de concessão daqueles dados. Então tem uma forma hoje para fazer isso e para você provar que recebeu adequadamente esses dados. E uma outra coisa, dado já adquirido, vai ter que trabalhar a conformidade. E aí está uma grande movimentação que vai ser feita aí nos próximos meses, porque para você fazer conformidade dos dados que você já tem é trabalhoso, né? Aí o que são dados pessoais? Só essa primeira parte, uma definição que é importante para a gente definir isso aí. Não, eu até botei um slide aqui com essa definição para facilitar, né? É toda informação relacionada à pessoa natural, pessoa física, né? Identificada ou identificável. Lorena, isso aqui é um negócio sério, porque identificada a gente consegue saber lá, CPF, RG, biometria, né? Mas identificável, o IP da sua máquina, você navega, a geolocalização,
onde você está agora pode lhe identificar, né? É identificável. Partes do seu corpo que pode lhe identificar, uma marca. Olha, tem uma série de coisas. Então, a abrangência ela é muito grande quando ele colocou esse identificável. Então, a gente tem que ter isso em mente, porque a lei realmente ela é muito ampla. Uma outra coisa que eu achei interessante, que a gente notou, olha, nessa parte aqui a gente vai ter que recorrer a texto, né? Porque é lei. Lei é texto. E muito desses aqui a gente está fazendo uma interpretação da lei, porque a lei é mais dura ainda, acaba é um pouco mais difícil de compreender. Mas vamos lá. Definição, vai ler, Lorena, definição do tratamento de dados. O que é tratamento de dados? A gente vai entender agora o que é e aonde a lei realmente se aplica. Tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais que se refere à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Vixe. A lei sai atirando para tudo quanto é lado. Então, assim, o tratamento dos dados, né? Ela é tudo isso aí, ó. Toda a realização, né? Toda operação que realiza essas ações, ó, coleta, produção, reprodução, modificação, arquivamento, tudo isso é tratamento de dados. E aí você me pergunta qual é a empresa que não faz pelo menos algum desses itens aqui. Difícil, viu, Lorena? Achar uma empresa que não armazena os dados do cliente. Achar uma empresa que não acesse o dado do cliente. Olha para isso. Então, vou logo fazer uma pergunta aí, ou uma resposta a uma pergunta clássica, né? Para qual empresa é que se aplica isso? É só empresa de tecnologia? Vou perguntar para a Lorena, aqui, para ver se ela... Qual empresa, Lorena, que se aplica isso? Toda empresa, deixa eu pescar. Toda empresa. Todas as empresas de todos os setores, de todos os tamanhos. Todas as empresas que fazem um tratamento de dados, e aí está a definição de tratamento de dados, se aplica isso. Então, qualquer empresa que mantém informação do seu cliente não se aplica. Então, por exemplo, uma padaria. Eu vou tentar dar um exemplo de que não se aplique, né? Pelo menos nessa operação. Uma padaria. A padaria não grava dado do cliente, ele chega lá, compra, vende e acabou. Ele não tem um sistema lá de cadastro, passa direto para a operadora que tem, quando ele passa um cartão de crédito, tem que guardar. Então seria um exemplo de empresa que poderia funcionar offline. Poderia sentar lá. Ele não precisa guardar. Mas a questão é que todo mundo está na era que quer dar um atendimento diferenciado. Na área da experiência, né? Então, se você não tem dado essa informação preciosíssima sobre o seu cliente, você não consegue se relacionar com ele. E eu acho que hoje uma empresa que está vivenciando esse século, né, da informação, não vai querer dispensar algo tão precioso como a informação do seu cliente. Então, se aplica praticamente a todas as empresas. Então, nós já conceituamos aqui quais são os princípios, né, da lei, a finalidade, adequação, necessidade. Falamos sobre dados pessoais, definimos o que são dados pessoais, identificar, né, que quando é possível identificar a pessoa, ou quando é identificável, né? O foco principal está aqui na pessoa física, pessoa natural. Falamos também sobre a definição de tratamento de dados, e aí a sua amplitude, né? Muito amplo o tratamento de dados aí. E eu quero finalizar essa parte conceitual falando sobre atores envolvidos na lei, né? Esses atores envolvidos na lei são aí 5 atores. Se eu quero, Lorena vai fazer uma leitura aí, eu vou apontando, eu vou trabalhar aqui a questão. Deixa eu voltar aqui. Ok, vamos lá. Olha, eu fiz esse diagrama aqui para facilitar, né? E a gente entender o papel de cada um. É só essa parte conceitual que é importante, e depois a gente vai trazer alguns exemplos aqui de aplicação da LGPD. Vamos titular. Eu queria que você falasse ali um pouquinho sobre o titular. Isso, vamos lá, o titular. Titular, a pessoa física a quem se referem os dados pessoais. O titular dos dados tem soberania sobre os dados. Pronto, então o titular é essa pessoa aqui, tá vendo? Tá conseguindo ver meu mouse lá? Pronto, mas clicar ele volta. Só clicar, né? Então acho que não tá vendo. Essa pessoa que tá o nome titular no lado direito aí,
ele tem soberania sobre os dados, a propriedade dos dados é dele. Então ele agora, depois dessa modificação, ele pode controlar esses dados e dizer o seguinte, olha, eu não quero mais que esses dados estejam com você. Eu quero que você cancele esses dados aí ou exclua da sua base de dados. Pronto, ele tem total autonomia. Aí eu falei autonomia para quê? Para alteração, revogação e exclusão. Então, a informação pertence ao titular. E nós vamos ter que prover meios para alterar. Então, ele tem que saber se os dados estão atualizados ou não. Ele pode alterar. Pedir para revogar par. Por exemplo, se eu dei 5 permissões, eu vou revogar 3, eu vou deixar 2. Né? Então, por exemplo, eu deixei o tipo sanguíneo. Não quero mais que você tenha meu tipo sanguíneo. Pronto, desativei. Né? Então, você pode... Por isso que a granularidade da permissão vai ser algo muito aplicável aí para as leis. Ou para as empresas. Né? Eles vão aplicar de forma granular as permissões, porque vai dar mais clareza o que vai ser feito e também ele não vai perder toda a informação. Imagina se ele dá tudo em um pacote que ele revogou tudo. Né? E aí, então, esses 3 pontos são importantes. Alteração, revogação e exclusão estão no poder do titular. Vamos para o próximo ator aí. Controlador. Controlador é pessoa natural ou jurídica a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Vamos lá. Então, o controlador pode ser pessoa física ou jurídica, né? E ele tem o controle dessa permissão. Ele, por exemplo, isso é cedido a ele. Então, vamos botando aqui ponto, né? Esse aqui vai ser a empresa. O controlador é a empresa. Vamos supor que lá na farmácia, vamos usar a farmácia como exemplo, ele faz o cadastro do cliente para utilizar no crediário e o cliente também deu permissão lá para ele fazer um relacionamento, mais dados para ter um atendimento personalizado. Ele colocou lá e colocou também informações sensíveis por conta da sua saúde. Então colocou lá que ele é portador de HIV, ele colocou lá seu tipo sanguíneo, ele colocou essas informações que eram relevantes para a questão da saúde e de certa forma a farmácia vai dar um atendimento personalizado para ele, a farmácia, o hospital, e são informações que estão lá. Então de forma granular ele deu o cadastro básico, informação de nome, CPF, para que ele possa comprar ali naquela empresa. E ele também deu informações da sua saúde para que a empresa possa ter um relacionamento mais personalizado para ele. E esses são 2 pontos. Então, quem é o controlador? É a empresa que detém isso aqui. Pode ser uma pessoa física? Pode. Mas nesse caso, o cenário mais comum do controlador vai ser uma pessoa física, né? Vai ter lá. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica. O controlador normalmente vai ser uma pessoa jurídica, né? Pode ser pessoa física, mas normalmente vai ser uma pessoa jurídica que vai estar ali sendo responsável por obter esses dados e armazená-los. Operador. Operador é pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento de dados. Vamos lá, só um minutinho. Ó, vocês estão acompanhando aí, ó, tá num diagrama, os bonequinhos, né? Então, a identificação, falamos aí já do titular, do controlador e agora do operador. Vai novamente. Operador é a pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, é uma pessoa jurídica ou física, né? Que faz o quê? Que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Pronto. Então, quem faz o tratamento de dados aqui é o operador. Pode ser um departamento dentro da própria empresa, pode fazer esse trabalho. Mas aqui abre um espaço muito grande para empresas que podem também prover esse serviço de tratamento de dados e adequação de dados. Há uma correlação aí entre o operador e o controlador. Eu até botei uma lidinha aqui nesse parágrafo. O controlador e o operador são obrigados a manter registro das operações de tratamentos que realizaram, apontando finalidade, tempo de processamento, prazo, segurança, sigilo e privacidade, consentimento dado ou hipóteses de exclusão de consentimento. Olha as funções, eles precisam registrar isso, né? Apontando qual é a finalidade, o tempo do processamento, o prazo, a segurança utilizada, o sigilo e a privacidade, né? E o consentimento dado. E o consentimento dado. Então, assim, e também se houver a necessidade de exclusão, né, eles também têm que registrar. Então, você precisa agora ter um histórico de toda a operação que você faz com esse dado, com essa informação pessoal. Então, é algo que a gente... É uma mudança muito significativa. Para as empresas, mudança muito significativa. Por quê? Porque a gente não cuidava dos dados dessa forma.
nas empresas, a gente protegia as informações, como já falei, por causa da operação, por causa das informações estratégicas, informações de negócios. Porém, agora eu tenho que proteger os dados do usuário, do cliente. Estão sob minha tutela. Temporariamente, ele não pertence a mim, mas estão sob minha tutela. Então, eu preciso, e depois disso eu preciso prestar conta. Se o titular pedir para o controlador ou para o operador essa informação, ele vai ter que prover, né? E principalmente se vier a questão da autoridade de proteção, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quiser fazer uma auditoria, você precisa ter todas as informações em mãos. Vamos agora para última pessoa, né, envolvida, encarregado aí. O encarregado é indicado pelo controlador e deverá realizar as tarefas de interface com o público em geral, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e com funcionários e fornecedores de sua empresa. Um colega meu da tecnologia, ele me ligou, Miquel, a gente vai ter que, já que o titular ele pode alterar os seus dados, já que o titular ele pode pedir para saber como é que estão os seus dados, né, se está atualizado ou não, a gente vai ter que criar uma interface, né, um site, alguma coisa para ele lá botar o seu CPF, consultar como está lá a informação. Necessariamente não, pode. O que a lei não diz como, mas ela diz que precisa. E aí ele criou aí essa pessoa, né, esse ator nessa relação para justamente se comunicar com o titular. Então o cara pode ligar para a empresa, olha, eu quero saber como é que estão meus dados, você pode mandar para o meu e-mail, como é que está o meu cadastro? Pronto, eu mando para o seu e-mail. É uma forma de prestar, não tem problema nenhum. E a lei não estipula também prazo. Tem que ser breve, mas não estipula um prazo, não tem que ser online, tem que ser, olha, eu quero saber o que é que você tem de informação minha, por favor, mande por e-mail, ou então imprime para mim que eu vou passar e pegar. Não tem problema, pode ser offline mesmo, igual ele imprimiu, entregou. Então, não necessariamente, já respondendo aí a pergunta aí do colega Murilo, ele falando sobre isso, não precisa criar uma interface, né? Geraria também um problema de segurança para você colocar isso online. Uma outra questão é o seguinte, ele também, o encarregado, ele é responsável por prestar conta ou se comunicar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, existe agora a figura da Autoridade de Proteção de Dados e quem vai falar com essa autoridade é o encarregado. Pode ser pessoa física, jurídica. Vou ter que contratar um funcionário só para isso? Não. Já tem, na verdade, um monte de empresa para oferecer esse serviço. E a Realitec está se colocando justamente em parceria para a gente também apoiar alguns pequenos negócios nesse sentido de organizar o seu negócio e não precisando ter mais um funcionário ou dispor dessa infraestrutura toda, né? Por você ter um operador e um encarregado dentro da empresa, você vai precisar de uma grande estrutura. Grandes empresas já vão ter isso dentro do negócio, né? Mas empresas menores provavelmente vão justamente terceirizar esse trabalho. E a gente tem visto aí uma necessidade de primeiro trazer informação para depois trazer esse apoio necessário às empresas. Então vamos lá, que a gente já está avançando no horário. Eu vou só terminar os últimos pontos aqui para a gente concluir. Olha, a gente comentou aqui no intervalo, a live se estendeu. São temas que são importantes hoje, estão correlacionados à parte de segurança de dados e agora a questão da nova lei. Tu tem mais alguma pergunta aí que eu vou só finalizar? Você ficou de ver? Deixa eu ver aqui. E a gente finaliza essa parte. Eu vou ficar devendo algumas coisas que eu ia colocar aqui porque o horário realmente estourou. Mas a gente vai voltar em outro momento, talvez uma live específica só sobre isso, para que a gente possa esclarecer mais dúvidas. Também a gente vai ver o feedback aí, vamos botando as perguntas no chat, lá no comentário. Depois a gente vai respondendo lá e também esse feedback de vocês vai ser importante porque já vai servir como pauta para outra live, uma live mais específica sobre LGPD. É muito grande, tem muita especificidade, né? Tem mercados que precisam de tratamentos específicos aí. Mas mostrando o seguinte, eu dei um exemplo de um crediário, para que seja assim, bem popular, bem fácil para o micro, o pequeno, a média empresa, o empresário que está assistindo, ou quem trabalha, né, numa empresa, entender que
Isso não é só para empresa grande, isso não é só para empresa de tecnologia, isso não é só para quem tem e-commerce, quem faz processamento de dados. Se você guarda, armazena, lembra lá a definição de tratamento de dados, né? Se você armazena, se você acessa, você está fazendo processamento de dados. Se você faz uma consulta para saber o cadastro de cliente, você está fazendo tratamento de dados. Sim. E se está fazendo tratamento de dados, você está enquadrado na lei de proteção de dados, tá bom? Ok, eu tenho uma pergunta aqui. Quais serão as principais mudanças relacionadas à forma como as empresas utilizam esses dados hoje em dia e agora com a nova lei? Olha, a principal mudança é porque eles vão ter que adequar, primeiro, ter um cuidado maior com o armazenamento dessas informações. Segundo, não vai poder também ficar pegando informação que não vai usar, aleatória. Eu pegar tudo, a vida inteira dessa pessoa e colocar aqui. Mas se ele vai pegar agora só o que realmente precisa, porque ele vai ter que prestar conta. E terceiro, ele vai agora ter que guardar um histórico de como ele conseguiu o dado e qual foi o seu tratamento de dados. Eu transferi a terceiros, lógico, para transferir a terceiro tem que ter autorização. Não tem problema nenhum. Contanto que você, o titular, que é o dono do dado, lhe permita. Né? E de forma clara. Você não pode botar isso embutido lá no contrato de uso, nas letrinhas minúsculas, porque quando vier uma fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e cair não, esse seu contrato não existe. Isso o cara não vai saber nunca. Imagina o titular chegando fazendo uma ação, olha, usou indevidamente meu dado. Né? E aí você vai lá e, não, eu tenho isso aqui no contrato e não está em conformidade, vai ter dificuldade. E uma questão, se você cedeu o dado e o titular pedir, olha, eu quero um relatório de como estão meus dados e como é que está a utilização dele, você vai ter que informar para quem você deu. Né? E se você deu para alguém que usa indevidamente, você vai ter dificuldade. Então tem uma série de questões que o dado tem valor e agora você tem que armazenar o dado, o rastro, né, desse dado. Então acho que esses três são os pontos aí de principais mudanças que as empresas vão ter que ter cuidado. Resumindo aqui, primeiro, eles vão ter que coletar só exatamente o que ele precisa, né? Ele vai ter que ter um cuidado maior para armazenar de forma mais segura esse dado. E agora ele vai ter que ter um histórico bem documentado do que ele está fazendo com esse dado. Ok, você tem mais alguma colocação que você queira fazer? Só lembrando, para a gente finalizar, nós estamos numa mudança tecnológica muito significativa. Falei na outra live falando sobre transformação digital. As empresas que não se adequarem a essa mudança, elas vão ficar para trás. Eu cheguei a afirmar que 10 anos, alguns tipos de negócios não vão existir se eles não se adequarem a esse modelo tecnológico. A tecnologia nos traz vantagens, mas também nos traz responsabilidades. E justamente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela é um exemplo de responsabilidade de quem faz negócios, né? De quem utiliza informação. E hoje eu estou trazendo talvez para alguns o valor, né, dessa informação, que existe um mercado da informação. Na economia digital existe uma subeconomia chamada economia da informação, que é a principal mercadoria, é justamente os dados, né, que são coletados das empresas. Se você, por exemplo, quem trabalha na área de marketing, há um alerta muito grande, vai precisar ter um cuidado maior. Então, assim, eu vou, em outro momento, que eu trouxe alguns exemplos aqui, mas não vai dar tempo, eu vou trazer mais situações, mais cenários, para que você possa ver como é que essa lei atinge realmente em cheio o mercado de negócio. Um exemplo que eu posso colocar, por exemplo, B2B. Quem trabalha de empresa para empresa, será que eu não preciso cuidar de dados? Cuida, porque você está lidando com base de clientes, fornecedores, funcionários. Então, uma hora você vai ter informação cruzando ali. Se tem informação, se tem pessoas... Coloque bem, se tem pessoas envolvidas, a LGPD ela vai ser aplicada, tá bom? Ok. Uma pena, né, Miquel? Mas estamos chegando ao fim da nossa live. Mas como ele já falou, você pode entrar em contato conosco pelos nossos canais de atendimento. Estamos aqui à disposição para tirar todas as suas dúvidas. E você quer fazer algum agradecimento? Vou agradecer a turma de marketing da Helitec, o Aleph aí, a Luan, a Ketley, a Lorena, que está aqui comigo. O pessoal tem feito um trabalho muito, muito interessante e justamente a gente conseguiu conceber um espaço, né, para falar de tecnologia, levar informação, levar conhecimento para as pessoas que nos seguem de forma muito útil. Eu acho que esses assuntos são assuntos que estavam aí meio soltos e que a gente conseguiu hoje condensar, trazer essas informações para vocês
E a gente está muito aberto aí pelos canais, agora canais muito diretos, né? Para falar com a gente, para tirar dúvida. E se a gente puder apoiar a sua empresa, o seu negócio nesses aspectos, nós estamos à disposição, tanto na segurança da informação, nós temos em vários cases de sucesso, de implantação de sistema de segurança de dados e funcionando muito bem há muitos anos. E também a gente está se posicionando na questão, primeiro, de levar informação, né, conhecimento sobre a lei de proteção de dados, e hoje eu tive realmente um bom exemplo disso, do desconhecimento e também do interesse, né, das pessoas por isso. Para vocês, acho que nos próximos meses a gente vai conseguindo trabalhar um pouco mais sobre esse assunto, porque já é em agosto de 2020. Né? Fica ligado. Queremos agradecer a sua companhia, espero que vocês tenham gostado e ficamos até a próxima. Tá bom, até mais. Tchau, tchau. Thank you.